Meu nome é Davis Brian Pinheiro de Oliveira, sou da turma 3, subturma D, do primeiro período de 2022, da turma de Locke, no caso. E aqui eu estou para explicar essa questão aqui, que é a questão do pedra, papel, tesoura, o código que eu usei. Nesse caso, como sempre, eu já começo aqui criando várias variáveis. Nesse caso, eu crio da A até a K, porque não importa quantas eu crio, eu vou usando aqui de acordo com o que eu precise. Nesse caso, eu acabei só usando duas variáveis. Uma que foi a A para guardar o que o jogador 1 escolheu, e uma que foi a B que eu usei para guardar o que o jogador 2 escolheu. Nesse caso eu já começo aqui logo com um if maior, englobando tudo, perguntando se nesse caso foi a variável A foi exatamente igual à variável B. No caso, que o jogador 1 colocou foi exatamente igual ao que o jogador 2 colocou. Se for, ele já alerta logo o empate, porque não tem como não ter sido empate se foram iguais. E logo em seguida eu boto um else, onde eu coloco três ifs maiores para ele testar. Onde o primeiro eu sigo a lógica do pedra, no caso o jogador 1 escolhendo pedra, ele vai verificar para mim se o jogador 2 escolheu tesoura. Se não, se for isso, ele vai alertar aqui que o jogador 1, no caso, ganhou. Se não, eu já coloco um else aqui, que ele vai perguntar se o jogador 2 escolheu o papel. Se ele escolheu o papel, eu já alerto logo que o jogador 2 ganhou o jogo de pedra, papel e tesoura. E eu sigo essa mesma lógica nos outros dois ifs maiores, onde o primeiro eu pergunto se o jogador 1 escolheu o papel, aí eu já pergunto de novo, se o jogador 2 escolheu pedra, ele alerta que o jogador 1 venceu. Se não, o else, ele vai perguntar se o jogador 2 escolheu tesoura. Se ele escolheu tesoura, ele vai alertar aqui que o jogador 2 venceu. E, por fim, o terceiro if maior, perguntando se o jogador 1 escolheu tesoura. Se ele escolheu tesoura, ele vai perguntar aqui se o jogador 2 escolheu papel. Se o jogador 2 escolheu papel, ele vai dizer que o jogador 1 venceu. Aí, se não, ele vai perguntar se o jogador 2 escolheu pedra. Caso ele tenha escolhido pedra, ele vai alertar que o jogador 2 venceu. E é isso.